Olha, estamos de volta, hein? É o Abrindo o Jogo aqui para você nessa segunda-feira de fevereiro. Essa semana aí, já no sabadão, já começa o carnaval. Mas sabe o que vai mudar no carnaval esse ano? Tudo. Não tem carnaval, gente. Acabou o carnaval, entendeu? Esse ano não tem. É sossego em casa, aquela tranquilidade. Segunda, terça e quarta, dia útil, todo mundo trabalhando. Esse ano não tem carnaval. Carnaval esse ano foi-se pelas cucuias. A verdade é essa, viu? Muito bem, 31996428473, tem o nosso Instagram e Twitter, que é o @AbrindoJogoTVH, para você participar também, mandar sua mensagem, deixar aqui sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai começar a ler algumas mensagens aqui que chegam pra gente, inclusive a turma que está fora aqui de BH e está nos assistindo aqui, né? Tem a turma aqui, ó, o Almir, no caso aqui do Lindéia, em Belo Horizonte, tem a turma de Ponte Nova, deixa eu ler uma aqui, ó, aqui, ó. Olá, um abraço. Sou a Leci, de Ponte Nova. Sou irmã do Babá, que foi um grande craque de bola por aqui em Ponte Nova. Um abraço para você então aí, viu, Leci? Para você, para a turma lá de Barra Longa, meu amigo Germano, que é o eterno presidente do Barra Longuense, está com um campo bonito lá. Um abraço para o Gustavo também, da TV Educar, que nos retransmite na região lá de Ponte Nova também. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aí em Ponte Nova e região. Tá bom, gente? Bom, vamos trazer aqui a Série A do Brasileirão, vamos ver gols. Sempre é bom ver gols, né? Vamos começar com o Bahia e Goiás, que teve muitos gols, né? 3-3, e o Goiás surpreendendo, porque... Aí o Fernandão, né? O Goiás conseguiu fazer 3-2 com um a menos, hein? Aí o Bahia foi lá e empatou. Tá aí o jogo, a gente acompanhando os gols, o jogo foi na Bahia, viu, gente? O jogo foi na Bahia. O Bahia chegou a fazer o 2-1. Tá aí um golaço, rapaz. Olha o zagueiro caiu sentado, olha. Meu Deus. Ficou sem pai nem mãe procurando a tia, hein? Olha lá. Cruzamento na área, Goiás empata. Continua acreditando. Aí o goleirão bateu pra frente. Olha lá. Deu sorte também, hein? 3-2, me equivoquei aqui, o Goiás empatou no final, na verdade. O goleirão falhou num gol aí ridículo do Bahia. Falhou mesmo. Tá aí, ó, 3-3. Vamos ver agora, Atlético Goianiense e Santos. Olha o goleiro Jean aí, ó, tá fazendo o gol da idade de pênalti, hein? Ninguém pega o pênalti do Jean. E o Santos também empatou de pênalti, a cobrança no meio do gol, 1-1. Santos e Atlético Resultado Goianiense. que complica pro Santos, né, o Paulinho? Pra Libertadores, pensando em Libertadores. E aí o Flamengo. Hoje tem gol do Gabigol? Tem. Bateu o penal e fez. E o Isla? Que é isso, gente? O Isla abaixou. E aí o Ítalo, viu o jogo ontem? Foi realmente um grande jogo. O Vitão já escreveu aí. Um jogo eu diria, em que o Flamengo foi ligeiramente superior. Mas o Bragantino ficou atrás não, viu? Trocou golpes com o Flamengo o tempo inteiro. Teve chances também de marcar, mas o nome do jogo foi mesmo o Cleiton, né? O Cleiton é um goleiro que o Atlético vendeu para o Bragantino, 5 milhões de euros, uma baita de uma negociação, e o Cleiton ontem pegou barbaridade. O Cleiton é meio esquisitão, né? Tem umas bolas na área que ele sobe para dar um soco na bola, esquisito, tira errado, mas assim, debaixo dos paus ali tem realmente feito a diferença para a equipe do Massa Bruta. 1-1 esse resultado aí. Deu uma certa esperança para alguns atleticanos, acompanhei aqui nas redes sociais, a turma pegando calculadora, se o Atlético ganhar do Fluminense, aliás, o Atlético para ser campeão, se ia acontecer isso, teria que ganhar os 4, né? Aí o Inter pode ganhar também do Sport, mas aí no final de semana o time do Inter teria que empatar, uma combinação que eu vou te falar, é meio complicada, né? Então o Atlético quer mesmo vencer o Fluminense na quarta para que possa... ficar mais tranquilo em relação à Copa Libertadores, porque aí se ele vence o Fluminense tem 56, Galo 60, ele abre 7 pontos em relação ao quinto colocado, então ele já ficaria tranquilo para disputar a Libertadores. Esse tem que ser o foco do Atlético, Nath, nesse momento? Sim, Paulinho, esse tem que ser o foco do Atlético. E se você falava aí, né, fazendo as contas, o Atlético precisaria ganhar os próximos 4 jogos, a gente tem que lembrar que no primeiro turno ele só somou 2 pontos contra esses mesmos adversários que ele vai pegar agora na sequência, né? Ele não ganhou de ninguém, empatou com o Fluminense, com o Sport, perdeu para o Bahia e para o Palmeiras na última rodada do primeiro turno. Então ele teria que fazer uma campanha muito melhor do que a que ele fez no primeiro turno, nas primeiras rodadas.
para conseguir, então, além da combinação do resultado. Eu acho que esse jogo agora de quarta-feira contra o Fluminense é um jogo-chave também para poder se consolidar na vaga direta para a Libertadores, que agora ficou ameaçada, porque a gente sabe que na quarta-feira aí o São Paulo pode ultrapassar o Atlético e ainda tem um jogo a menos contra o Palmeiras, que foi adiado, e o Fluminense poderia encostar, o que seria bem perigoso. Ô, Fábio Vital, você que está voltando hoje aí para fazer a cobertura diária do Atlético, você vê o Atlético nesse momento apreensivo em relação à situação do Sampaoli? O Sampaoli vai embora ou não vai, hein, Vital? Essa é a grande dúvida, né? Conversávamos agora há pouco aqui durante o intervalo com o Vitor e a Natália sobre a tendência, né, de permanência ou de saída. E um dos assuntos comentados aqui foi de como o Sampaoli pode obter mais êxito permanecendo no Atlético, dadas as realidades do Olympique e do Atlético. Na França, o Olympique é uma equipe de meio de tabela para baixo, né? Aliás, atualmente esse é o cenário da equipe no futebol francês. Perdeu ontem, né? Para o Paris Saint-Germain, 2-0. Exatamente. E aqui não, aqui o Atlético tem uma estrutura já muito bem montada, tem um CT moderno, está disputando ainda, né, matematicamente, só também, eu concordo com o que o Vitor disse mais cedo, só matematicamente o Galo disputa o campeonato, porque já ficou pelo caminho há muito tempo, e conta com investidores. O Atlético hoje tem jogadores de altíssimo nível. Aliás, né, já chegou o Hulk, tem um jogador de meio campo aí que a gente não sabe se chega, se não chega, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E mais nomes, né? O Rafinha está na pauta e o Sampaoli até aqui, acho que tudo que ele pediu à direção do Atlético, ele recebeu. Ou seja, então aqui parece que ele teria mais condições de trabalho. É um cenário menos interessante, talvez, né? Não tem Champions League, mas tem a Libertadores, que o Vitor lembrou bem, que o Sampaoli é um obcecado pela Libertadores, ele quer esse título, e aqui no Atlético ele tem toda a condição de ser campeão. Eu acho que isso pode pesar, sim, a favor do Atlético. E essa opinião é dividida. Eu tenho conversado com muitos torcedores durante esses últimos dias. Boa parte pede a saída do Sampaoli, porque vem a decepção, né? Acreditou-se muito que o Atlético poderia ser o campeão brasileiro. Como não vai ser, matematicamente ainda é possível. Se uma zebra acontecer, pode dar Galo. Mas como não vai ser o campeão, muitos já acreditam que ele tem que sair, porque não deu aquilo que esperava-se o torcedor do Galo, né? Como ficou só o brasileiro para disputar, a obrigação parece que aumentou, né? Então, ou seja, é uma situação que divide opiniões. Metade quer a saída, metade quer a permanência. Ô, Vitão, daqui a pouco a gente vai trazer aqui o Rafinha, hein? Chegou lá no Rio de Janeiro. Agradecer aqui a turma do GE, lá do Rio de Janeiro, que nos autorizou a utilizar as imagens, também o áudio lá da chegada do Rafinha. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer o Rafinha, ele falando se vem para o Atlético ou se vai para o Flamengo, hein? Daqui a pouquinho aqui. Mas, ô, Vitão, em relação a essa permanência ou não do Sampaoli, o que a gente tem que observar também, isso aí que o Vital destacou é importante, né, da sede dele pelo Libertadores e tal, mas a gente também não pode fugir de uma realidade. Por exemplo, o Kudê deixou o Internacional na mão para dirigir um Celta de Vigo. É um time mediano, né, mediano ali, de tabela para baixo da Espanha. O Jorge Jesus deixou o Flamengo, Super Flamengo, para dirigir um grande em Portugal, mas é um mercado também periférico. Tudo bem que é o país dele e tal, lá ele é conhecido, mas está lá também penando agora com o Benfica. Você não acha que, por exemplo, o Olympique de Marselha, mesmo sendo um time de meio de tabela para baixo hoje, no futebol francês, não vai seduzir o Sampaoli em relação a isso, não? Tem muita gente acreditando que ele pode deixar o Galo, hein? Não, pode, Paulinho. Eu, sinceramente, se me perguntar hoje, eu não sei cravar nem se ele fica, nem se ele sai. Eu tenho informação dos dois jeitos dele. Que ele tem certas coisas que ele quer ficar, tem certo momento que ele quer sair, tem coisas que doido que atrai também, mais, como... porque assim, a comissão técnica dele gosta muito de Belo Horizonte, eles estão levando uma vida muito boa, né? Eles estão muito bem adaptados à cidade, por eles continuariam, mas a decisão é exclusivamente do Sampaoli. E aí vai bater no que a gente falou no bloco anterior da disparidade que é o futebol europeu hoje com o resto do mundo. Pode parecer que não, cara, mas pro futebol europeu, que é o grande centro, ele fazer uma boa campanha com o Olympique de Marseille, por exemplo, vale mais do que ele ganhar a Libertadores com qualquer clube sul-americano. E assim, não é desfazer do título, não. É a visão deles mesmo. O Kudê é uma situação um pouco diferente do São Paulo, porque o Kudê queria uma porta de entrada na Europa, né? Nunca tinha trabalhado lá como treinador, já tinha jogado lá, inclusive no próprio Celta. Ele queria uma porta de entrada, começar num clube de menor tradição, de menor importância, para alçar voos maiores, mais ou menos como o Maurício Pochettino fez, né? O Maurício Pochettino, que hoje é até o técnico
do PSG. O São Paulo não, já passou na Europa, já treinou o Sevilla em Champions League, já foi técnico de seleções em Copa do Mundo, em 2 inclusive. Ele já está num patamar diferente de carreira. Então, o São Paulo, cara, é difícil de falar. O Atlético deu tudo para ele. Deu tudo para ele. Em termos de título, é muito mais fácil nessa temporada 2021 ele ser campeão brasileiro com o Atlético e ser campeão da Libertadores do Atlético do que ele ganhar alguma coisa com o Olympique. Mas tem que ver o que ele tem de projeto de vida também, né? Porque às vezes o cara pensava, vou morar no sul da França, morar no local daquele, ganhando em euro, com 2 meninos pequenos, vai ali jogar entre os melhores. Para ele, talvez isso seja atrativo. Eu vou deixar bem claro que dinheiro não é jamais prioridade para ele, não. Que nesse período de Atlético ele teve propostas melhores, financeiramente falando, para o futebol árabe, e não aceitou. Maravilha. E com o dinheiro também da multa, são 3 milhões de euros, hein? O Atlético... Não, metade. Um pouco menos. Era ano passado. Agora caiu para casa de 800, 900 mil euros. Era no primeiro ano esse valor. Então isso aí daria 6 vezes 9? 54, 5 milhões de reais. 5 milhões mais ou menos, por aí. É uma multa alta, dá para ajudar para trazer um novo treinador aí também, se ficar sem ele também, né? Vamos trazer aqui o Rafinha. Ele chegou hoje pela manhã no Rio de Janeiro e há uma tendência, pelo menos do que a gente pôde apurar, do Rafinha aceitar a proposta do Flamengo, mas ele ficou em cima do muro. Vamos conferir nas imagens que foram feitas pelo repórter Caê Mota, lá do GE do Rio de Janeiro. E obrigado à turma da Globo que cedeu pra gente. Vamos ver. Todo mundo deixei claro, né? Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo, mas assim, não vou me precipitar. Cheguei agora, vou sentar primeiro essa semana, vou matar a saudade da minha família. E aí essa semana a gente, com calma, né? A gente senta e conversa. Rafinha, mas tá com saudade de jogar no Maracanã? Quem não tem essa saudade? Com certeza, a saudade é muito grande, cara. Ainda mais, tomara que isso acabe rápido e a torcida do Flamengo possa voltar aí o mais rápido no Maracanã, mas é cedo ainda, cara. Não vamos precipitar, não falar nada não, porque tem tempo ainda, vamos conversar, não tem nada decidido ainda, mas espero que tenha um final feliz. Achei que ele fosse ser mais incisivo na resposta em relação ao Flamengo. Diz que vai ver aquela coisa toda. Um dos representantes dele é o Lincoln, que foi camisa 10 do Atlético aqui. Então ele ainda vai sentar com o Atlético para ouvir a resposta, hein? O Rafinha. Mas há uma tendência de que ele aceite, ele ganharia menos do que quando ganhou aqui no Flamengo, mas há uma tendência de que ele aceite a proposta do Flamengo, que promete não fazer loucuras também para ficar com o Rafinha. O Paulinho, eu diria que tá meio a meio, viu, Paulinho? Pois é. Eu não acho que tá tão encaminhado assim pro Flamengo, não. Pode dar o Flamengo. Mas o Atlético tá forte na parada. E aí a gente vai voltar na discussão do Sampaoli. É óbvio que se o Sampaoli ficar, até nisso muda o pensamento do jogador também. Maravilha. Vamos para o intervalo, então. A gente falou do Galo, que joga na quarta-feira com o Fluminense. Não terá o Jair nesse jogo, levou o 3º cartão amarelo, mas teremos ainda também a terça-feira para a gente destrinchar um pouco mais do Atlético. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.